A Rússia deve estar se perguntando quanto disso ela vai ter que aguentar. A cada dia que passa, surgem mais notícias de ataques ucranianos de longo alcance na retaguarda profunda e diretamente em território russo. E se a Rússia ainda não percebeu isso, então realmente precisa aprender uma verdade indiscutível. Quaisquer defesas aéreas que ela tenha estão falhando completamente em parar os drones da Ucrânia. No fim de semana, a Ucrânia atacou a Rússia 2 vezes em uma noite, e não foram ataques comuns. Eles fizeram 2 principais linhas de abastecimento de guerra de Vladimir Putin explodirem em enormes bolas de fogo. Mais uma vez, a Ucrânia enviou uma mensagem que a Rússia já aprendeu, de forma clara e direta. A Ucrânia pode atingir profundamente o território russo para causar dor. Em 24 de agosto, a Euromaidan Press informou que a Ucrânia lançou um ataque devastador e extremamente coordenado durante a noite, que resultou em danos a 2 alvos russos importantes. O primeiro, e talvez o mais importante, foi o porto de Ust-Luga, que fica no Oblast de Leningrado e é um dos portos de processamento de exportação de energia mais importantes da Rússia. Só isso já teria sido ruim o suficiente para Putin, mas a Ucrânia decidiu ir além. Parece que a abordagem foi ferida aberta sal por cima, já que o segundo ataque da Ucrânia foi contra uma refinaria de petróleo, Sizrum, no Oblast de Samara. Ainda mais petróleo refinado russo está queimando. Vamos começar com o ataque a Ust-Luga. O Kiev Independente relata o seguinte sobre o ataque. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia já revelou que estava por trás de um ataque a um porto, que a Rússia nunca acreditou que a Ucrânia seria capaz de atingir. O veículo conversou com uma fonte não identificada dentro do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, que confirmou o envolvimento da Ucrânia e explicou o motivo pelo qual Ust-Luga foi alvo. A Rússia usa este terminal e uma frota fantasma de drones para vender petróleo e gás. As sanções do Serviço de Segurança da Ucrânia reduzem a entrada de moeda estrangeira que a Rússia precisa para travar a guerra, disse a fonte. O terminal que ele menciona é um terminal de condensado de gás e combustíveis refinados. Isso não foi uma tentativa de destruir um navio ou danificar o porto. A Ucrânia identificou um ativo vital dentro de Ust-Luga e o atingiu com precisão devastadora. Lembra da mensagem mencionada antes? Ucrânia. Ser capaz de atingir um terminal específico de gás, condensado e combustíveis refinados em um porto tão grande quanto Ust-Luga mostra a Putin que os drones do inimigo não são brincadeira. Eles são rápidos, precisos e podem entregar uma força explosiva devastadora. A Euromaidan Press também compartilhou uma fotografia e um vídeo curto em sua conta no X, mostrando as consequências do ataque ucraniano. Na foto, uma densa fumaça preta sobe devido às chamas que envolvem o complexo de combustível condensado que a Ucrânia afirma ter atingido. O vídeo é um pouco menos claro, com a visão um tanto obstruída. No entanto, mostra as chamas e a fumaça à distância. O som bastante notável de sirenes também pode ser ouvido ao fundo, o que indica que esta era absolutamente uma situação de emergência para a Rússia. A New Sky relata que o ataque de drones da Ucrânia ocorreu às 2h da manhã. Esse é um fato interessante. O vídeo mencionado parece ter sido gravado durante o dia, talvez no início da manhã. O céu está certamente claro o suficiente para mostrar que não é noite, o que significa que o incêndio no terminal Novotek em Ust-Luga durou horas, até que, segundo as autoridades, o fogo foi extinto em 24 de agosto. Novosti afirma que o incêndio de grandes proporções foi causado por um drone da Ucrânia, que atingiu tanques de combustível, provocando fogo após as explosões. O veículo também explica por que a Ucrânia escolheu Ust-Luga em vez de outros possíveis alvos. A região de Leningrado é crucial para a logística russa. Ela possui terminais responsáveis por grande parte das exportações russas de petróleo, derivados e grãos, segundo a New Sky. Destaca-se o porto de Ust-Luga, que o Kremlin tenta posicionar como alternativa principal para contornar sanções ocidentais. Foi aqui que Moscou inaugurou em 2024 um novo terminal de petróleo, investindo bilhões na ampliação da capacidade. Esses bilhões de dólares que a Rússia já gastou no porto estão longe de ser o único dinheiro que ela pretende gastar.
Em 20 de junho, notícias revelaram que o banco estatal russo, VTB, planeja investir cerca de 10 bilhões de dólares em novas obras em Ust-Luga nos próximos anos. Os 10 bilhões de dólares, cerca de 800 bilhões de rublos, terão 300 bilhões usados em 2025 e o restante investido em 2026. Cerca de 200 bilhões desses 800 bilhões de rublos virão do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia. É basicamente um fundo de reserva que Putin já usou diversas vezes para apoiar sua invasão à Ucrânia. Também em junho, o Moscow Times informou que esse fundo deve se esgotar em 2026, o que mostra o quanto Ust-Luga é importante para a Rússia. O fato de o país estar disposto a gastar de um fundo que realmente precisa ser reabastecido para melhorar o porto deve significar que Ust-Luga é uma grande fonte de receita que a Rússia quer expandir. E a Ucrânia acabou de jogar uma grande chave inglesa nesses planos de crescimento. A Rússia, é claro, está em sua já bem conhecida negação. Pelo menos confirmou que um terminal de combustível em Ust-Luga pegou fogo durante as primeiras horas do dia 24 de agosto. Quem já assistiu nossos vídeos sobre os ataques de longo alcance da Ucrânia já conhece a desculpa dos destroços de drones. O governador regional de Leningrado, Alexandr Drazdienko, foi ao Telegram para explicar a versão russa. O que aconteceu em Ust-Luga? Na manhã de 24 de agosto, 10 Vantes foram destruídos sobre o porto de Ust-Luga, disse ele. Destroços do drone provocaram um incêndio no terminal da Novotech. Bombeiros e o Ministério de Situações de Emergência estão trabalhando para apagar o incêndio. Parece que os destroços dos drones ucranianos são mais poderosos que os próprios drones. É claro que as alegações de Drazdienko sobre a Rússia derrubar drones ucranianos só para causar incêndios onde a Ucrânia queria atingir são absurdas. Uma visão mais precisa do ocorrido pode ser obtida com moradores de Leningrado que presenciaram o ataque. A Newsky relata que os moradores próximos ao porto ouviram e sentiram explosões tão poderosas que sacudiram os vidros das casas a vários quilômetros de distância do local. O veículo informa que um morador afirmou: "Isso nunca aconteceu antes, nem na Segunda Guerra Mundial." A cidade correu para a rua, crianças choraram e autoridades atribuíram a um curto-circuito. Um curto-circuito. A Rússia virou especialista em dar desculpas ruins por não conseguir parar os drones da Ucrânia. Enquanto os moradores de Leningrado viam chamas subindo tão alto no céu que podiam enxergá-las de muito longe. Outro ataque ucraniano causava estragos em outro local. Com esse segundo ataque, a Ucrânia mirou novamente um tipo de instalação já atingido várias vezes em agosto: uma refinaria de petróleo. Especificamente, a refinaria CISRAN mencionada anteriormente no vídeo. O relatório da Euromaidan Press traz a maioria dos detalhes e destaca que o ataque foi na usina a cerca de 1.700 quilômetros de Kiev, destacando o avanço dos drones de ataque de longo alcance da Ucrânia. Diz que moradores locais relataram ter ouvido cerca de 20 explosões durante a noite do ataque, embora não esteja claro qual foi a origem dessas explosões. Elas poderiam ter sido drones ucranianos sendo abatidos, ou esses drones poderiam ter acertado seus alvos. Acertos diretos em uma refinaria que já foi atingida 3 vezes antes. Em fevereiro, março e até no início de agosto, todas essas vezes a refinaria CISRA foi atingida. Então, está bem claro neste ponto que a Ucrânia estabeleceu uma rota definida até um alvo que ela quer eliminar de vez. A Rússia certamente não pode afirmar que a refinaria está em boas condições. Uma foto da Euromaidan Press no X mostra fumaça subindo, provavelmente após um drone ucraniano atingir um alvo. A mesma conta também publicou um breve vídeo que mostra um drone ucraniano descendo em direção à refinaria. É difícil ver o drone, pois ele parece um ponto preto no céu. No entanto, o resultado é inegável. A pessoa com a câmera segue o ponto até o pouso, quando ocorre uma grande explosão e fumaça sobe. Esse é um acerto direto inconfundível. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia rapidamente assumiu o crédito por esse ataque em uma postagem no Telegram. Na noite de 24 de agosto de 2025,
unidades da Direção Principal de Inteligência e das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, em cooperação com outras forças de defesa, causaram danos por fogo à infraestrutura de combustível e energia inimiga. A refinaria de petróleo CISRAN, localizada em Samara, Rússia, segundo a publicação. O Estado-Maior também revelou por que a CISRO foi escolhida. Destaca que a usina processa cerca de 85 milhões de toneladas de petróleo bruto russo anualmente, transformando-o em produtos refinados, incluindo gasolina, querosene de aviação e diesel. No total, a usina representa 30% da capacidade total de refino da Rússia. Isso pode não parecer muito, mas ficará claro por que isso é importante um pouco mais adiante no vídeo. A noite de 24 de agosto já havia sido péssima para as defesas aéreas russas devido ao devastador combo duplo de ataques. A Ucrânia também ganhou um pequeno bônus com seus ataques de drones, segundo o Euromaidan Press. O portal diz que o ataque noturno da Ucrânia interrompeu o tráfego aéreo civil, suspendendo temporariamente todos os voos no aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, que não foi atingido diretamente. Esse não é o jeito da Ucrânia. Na verdade, a ameaça dos drones ucranianos e a resposta da Rússia forçaram o fechamento. A Ucrânia lançou 95 drones em 12 regiões, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, e alguns teriam chegado a São Petersburgo. Temos um vídeo sobre a estratégia de fechamento dos aeroportos da Ucrânia. Para saber mais sobre por que o fechamento do aeroporto de Pulkovo foi um bônus tão interessante para a Ucrânia, confira o vídeo para conhecer essa arma pouco conhecida no arsenal ucraniano. Com esse bônus resolvido, a manchete segue dupla. A Ucrânia acabou de destruir um terminal de condensado de gás e combustíveis refinados e parte de uma refinaria de petróleo em uma única noite. A questão agora é: qual o impacto desses dois ataques no esforço de guerra russo daqui em diante? Nos dois casos, a Ucrânia atacou a infraestrutura energética da Rússia, especialmente os produtos que ela exporta e fornece ao seu povo e aos soldados na linha de frente na Ucrânia. Em Utysk Luga, isso inclui gás, condensado e combustíveis refinados, que geram receitas vitais para os cofres de guerra da Rússia. Por isso o ataque foi importante. Utysk Luga é um centro essencial para exportações de condensado e combustíveis da Rússia, que investiu bilhões de rublos para ampliar sua capacidade. O ataque ucraniano danificou um ativo importante e alertou que o investimento russo em Utysk Luga pode ser desfeito rapidamente. A União Europeia ao menos tenta agir quanto à dependência europeia do gás russo. Assim, fica claro que o bloco financia a guerra de Putin, mesmo tentando sancionar a Rússia até a submissão financeira. Em junho, a Reuters noticiou que a União Europeia propôs banir gradualmente todas as importações de gás russo, novos contratos proibidos desde 2026 e acordos antigos encerrando até 2028. Tudo bem, mas a proibição total ainda está a mais de 2 anos de distância. E a Rússia ainda receberá muito dinheiro da Europa por exportar energia nesse período. O ataque a Utysk Luga não foi só sobre a Ucrânia, mas também sobre atingir um porto vital, danificando uma instalação em que Moscou investiu bilhões e depende para receitas de exportação. A Rússia não pode vender o que não consegue processar ou enviar. Agora, o ataque a Utysk Luga não vai impedir a Rússia de exportar completamente. Longe disso, já que seriam necessários muitos outros ataques semelhantes para que isso acontecesse. Isso nos leva aos danos que a Ucrânia causou ao refino de petróleo russo, o que mostra que a Ucrânia tem capacidade de atacar repetidamente para cortar o suprimento russo. O ataque de 24 de agosto a Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas está longe de ser um caso isolado. Nem sequer é o primeiro ataque que a Ucrânia realizou contra a instalação em 2025, como mencionado anteriormente. Mas o mais importante aqui é que agosto foi o mês em que a Ucrânia ficou realmente séria em causar grandes danos à capacidade de refino da Rússia. E está funcionando. Em 19 de agosto, a mídia United 24 informou que uma série de ataques ucranianos contra o refino russo, que começou de fato no final de julho e início de agosto,
resultou na Rússia sendo forçada a fechar refinarias equivalentes a 13% da capacidade total do país. Em menos de um mês, a Ucrânia eliminou grande parte da capacidade da Rússia de refinar petróleo bruto em produtos como gasolina e diesel, essenciais para seus clientes, população e soldados. Publicamos um vídeo que analisou profundamente o que todos esses ataques significam para a Rússia, quando a notícia dessa enorme perda de capacidade veio à tona pela primeira vez. Confira se quiser saber mais. No entanto, desde a publicação daquele vídeo, surgiram desenvolvimentos que destacam o impacto de ataques como o que a Ucrânia realizou na instalação Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas. A Rússia passou a racionar combustível para parte da população devido aos ataques ucranianos que reduzem os estoques, informou a Euromaidan Press em 23 de agosto. O veículo afirma que as refinarias da Rússia foram alvo de 42% dos ataques em profundidade realizados pela Ucrânia desde janeiro. Os ataques geraram tantos problemas que moradores das Ilhas Kurilas agora enfrentam 10 litros, enquanto a Rússia tenta comprar gasolina de Belarus. É verdade que esse racionamento está acontecendo apenas em algumas ilhas, e a medida ainda não foi implementada no território continental russo. Esse é o ponto. Se a Ucrânia mantiver os ataques à Rússia, mais capacidade de refino será eliminada. Menos capacidade significa menos combustível e possível racionamento maior. O que, por sua vez, vai tornar impossível para o russo comum ignorar a guerra que Putin começou. Ou, como afirmou o alerta de descoberta em artigo de 19 de agosto. A intensificação da campanha durante os meses de verão é particularmente significativa, já que esse período normalmente registra o pico da demanda por combustível dentro da Rússia. Esse momento maximiza a pressão econômica ao ameaçar o abastecimento interno de combustível, justamente quando a demanda dos consumidores e da agricultura atinge seu ponto mais alto do ano. Isso sem contar o impacto desses ataques no bolso de Putin. A Rússia já proibiu a exportação de gasolina até 31 de agosto, mas a restrição pode ser prorrogada, informou a Reuters em 1º de agosto. Isso foi antes de a Ucrânia atacar as refinarias. Parece provável que a escassez que leva a essas proibições e racionamentos só piore. Claro, também há os soldados na linha de frente da guerra da Ucrânia a considerar. Se a Rússia está enfrentando tantos problemas de abastecimento no continente, é de se perguntar como ela está conseguindo garantir que seus soldados recebam o combustível de que precisam para operar seus tanques e veículos. Provavelmente há problemas de abastecimento lá também, e esses problemas, em vez de serem apenas um incômodo como são para os cidadãos russos, acabarão causando baixas. Newsguy acrescenta outra informação interessante à história. Ele indica que cerca de 30% do petróleo bruto e outros derivados exportados pela Rússia passam pelo porto de Ust-Luga. Se o ataque ucraniano ao porto causar paralisações, a Rússia perde centenas de milhões de dólares semanais. Além disso, gera riscos reputacionais para a Rússia como exportadora. Clientes internacionais começam a duvidar da estabilidade do fornecimento de um país incapaz de proteger sua infraestrutura energética. Isso pode elevar a demanda por fornecedores alternativos, como Estados Unidos, Arábia Saudita ou Noruega, segundo o veículo. A Ucrânia não atinge só os suprimentos de combustível da Rússia agora, mas causa danos duradouros. Isso pode fazer com que a Rússia caia na hierarquia quando outros países estiverem se preparando para renovar seus contratos de produtos de petróleo e gás. Como mencionei antes, a Ucrânia não interrompeu as exportações de energia da Rússia ao atacar Ust-Luga. Porém, os sérios problemas que a Ucrânia trouxe ao refino de petróleo russo, com ataques frequentes, mostram como ela pode atingir outras instalações essenciais. Se a Ucrânia conseguir causar o mesmo nível de interrupção na infraestrutura de condensado e combustível como fez com o refino, então a Rússia estará em sérios apuros. E é provável que mais ataques desse tipo sejam vistos nos próximos meses. Mas, por enquanto, a Rússia está lambendo suas feridas. Deveria mesmo. 2 bolas de fogo gigantes causadas por 2 ataques bem-sucedidos da Ucrânia representam muitos danos para um país que já foi levado ao fundo do poço. Ataque! Vimos dezenas de vezes só em agosto.
Além disso, 24 de agosto não foi a primeira vez que a Ucrânia atacou a Rússia várias vezes em uma noite. Apenas alguns dias antes, a Ucrânia realizou um ataque triplo mortal, seguido por mais um ataque, para enfraquecer seriamente a máquina de guerra da Rússia. Saiba mais em nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no O Show Militar para mais vídeos sobre os recentes ataques da Ucrânia à Rússia.